O recente episódio envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro e as acusações de tentativa de interferência penal tem gerado intensos debates nas esferas jurídicas, políticas e sociais do Brasil, em meio a um cenário de polarização crescente, embora os detalhes técnicos do caso ainda estejam sob análise. Quando um agente público, ainda mais um parlamentar federal, tenta exercer influência fora de sua competência institucional, abre-se margem para um possível crime de responsabilidade ou bolsonarismo, enquanto o movimento político consolidou-se com um discurso forte contra a corrupção, contra o ativismo judicial e a favor de um judiciário mais neutro e técnico. A revelação de que um dos principais porta-vozes do grupo teria se envolvido em articulações políticas para interferir em decisões judiciais mostra uma contradição estrutural. A comissão de ética pode ser acionada caso se comprove que o parlamentar utilizou seu mandato para fins estritamente pessoais ou para pressionar indevidamente órgãos do sistema judicial, em um país marcado por ciclos de intervenções políticas no sistema de justiça. O caso de Eduardo Bolsonaro reforça o alerta sobre os riscos do populismo autoritário. Esse comportamento cria um ambiente de desconfiança generalizada, desmoraliza a atuação técnica das instituições e enfraquece o combate à corrupção. Se a sociedade brasileira não reagir com firmeza, denunciando e cobrando providências concretas, corre-se o risco de consolidar um modelo de impunidade seletiva, no qual apenas os opositores políticos são punidos enquanto os aliados do poder desfrutam de blindagens informais e privilégios ocultos, em que líderes e seus aliados tentam controlar todas as esferas do poder sob a justificativa de proteger o povo ou combater supostos inimigos internos. O fortalecimento das instituições, especialmente do Ministério Público e do Judiciário, passa justamente pela blindagem contra esse tipo de interferência, que mina a independência funcional e transforma a justiça em instrumento de poder. Isso poderia levar a sanções que variam de advertência até a cassação do mandato, algo que representaria uma reviravolta importante no cenário político nacional. Isso fragiliza não apenas o discurso público sustentado ao longo dos últimos anos, mas também compromete a confiança nas instituições democráticas. Trata-se de um teste real da resiliência das instituições brasileiras diante de tentativas de cooptação e manipulação. A resposta do Ministério Público do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional a essa denúncia poderá redefinir os rumos da política nacional e, acima de tudo, indicar se o Brasil seguirá sendo um Estado de direito sólido ou se caminhará para um perigoso modelo de democracia tutelada por interesses pessoais e familiares, uma vez que sugere que há tentativas internas de manipular a aplicação da lei conforme interesses pessoais e políticos, em casos mais graves para a configuração de obstrução de justiça ou advocacia administrativa, crimes previstos no Código Penal brasileiro. Eduardo Bolsonaro, como deputado federal, possui foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, o que significa que qualquer investigação formal sobre seus atos deve ser conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a prerrogativa não é sinônimo de imunidade. A jurisprudência do STF, especialmente após a decisão de 2018 que restringiu o foro apenas a crimes cometidos no exercício do mandato e em função dele, abre precedentes para que Eduardo seja investigado sem blindagens indevidas. Isso, por sua vez, coloca o STF em uma posição delicada. Ao mesmo tempo que precisa preservar a legalidade e a imparcialidade do processo, enfrentará forte pressão política de uma base bolsonarista que historicamente vê o Supremo como um adversário ideológico. No caso de Eduardo Bolsonaro, os elementos que estão sendo reunidos podem indicar a tentativa de uso do seu capital político e do prestígio adquirido em anos de mandato para interceder em prol de aliados, o que fere frontalmente os princípios da moralidade administrativa e da imparcialidade jurídica. Fontes próximas ao processo indicam que tais ações teriam o objetivo de alterar o curso de investigações ou processos judiciais que envolvem aliados políticos do seu grupo, e até mesmo membros da sua própria família. A suspeita central é de que o parlamentar tenha ultrapassado os limites de sua função legislativa ao agir como um operador informal de interesses políticos dentro de instituições que deveriam manter autonomia funcional, técnica e jurídica. A denúncia de que o parlamentar teria buscado influenciar diretamente em decisões do Ministério Público ou da Justiça em casos sensíveis reacendeu velhos temores sobre a fragilidade da separação entre os poderes e o uso político de estruturas institucionais. Para compreender a real gravidade da situação, é necessário ir além das manchetes e examinar profundamente os desdobramentos, as morvacs, os riscos constitucionais e as implicações futuras para o Estado democrático de direito.
Tudo começa com a revelação de diálogos e movimentações nos bastidores, nos quais Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria articulado pressão ou influência sobre autoridades judiciais e membros do Ministério Público Federal. É importante ressaltar que o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, assegura que Executivo, Legislativo e Judiciário devem atuar de forma independente e harmônica entre si. A gravidade da situação se acentua quando se compreende o contexto mais amplo dessa atuação. Ademais, é importante considerar os impactos que tal denúncia pode ter no ambiente legislativo. Outro ponto crucial é a possibilidade de Eduardo Bolsonaro enfrentar um processo por quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados. É necessário ainda examinar o efeito simbólico desse episódio para a democracia brasileira. Por fim, há um pano de fundo ainda mais complexo e perigoso: a normalização da ideia de que figuras com influência política possam transitar livremente entre os espaços do Legislativo e do Judiciário para favorecer seus aliados ou atacar seus adversários. A polêmica envolvendo Eduardo Bolsonaro não deve ser tratada como mais um episódio de embate político entre direita e esquerda.